Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, aula de História. E aí, nono ano, vamos falar acerca de quê? Acerca do maior acontecimento histórico, não é, que foi a Segunda Guerra Mundial. Muita gente tem dúvida, muita gente fica pedindo para que a gente, professora, dê sobre a aula sobre a Segunda Guerra Mundial. E hoje vamos a esta aula. Espero que vocês venham aprender comigo, ok? Então, pessoal, olha só. Em agosto de 1939, o mundo estava às portas do maior conflito militar da história. Mas aí, como tudo isso aconteceu? Vamos lá, vamos para o slide. Eu quero que todos vocês olhem aí para o slide, pessoal, para que a gente possa estudar, né? Para que a gente possa aprender. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito que afetou todo o mundo. Ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Não se sabe ao certo o número de mortos diretos e indiretos da guerra, mas estima-se entre 50 a 80 milhões de pessoas. Então, pessoal, foi o palco de uma das maiores atrocidades ocorrida no mundo, o Holocausto e a bomba atômica, certo? Aí ao lado temos os países, né, envolvidos em aliança política. Do outro lado temos os países, né, que são os países do eixo, né, que é a Alemanha, Japão e Itália, né? E aí vamos seguindo a aula com o slide, pessoal. Aí ao lado, né, povo ovacionando, né, o Hitler, né, o grande herói da época. E vamos ler o slide. Enquanto alguns países da Europa buscavam por paz depois de todo o caos causado pela Segunda Guerra, militares alemães e grande parte da população não aceitavam a derrota na Primeira Grande Guerra e odiavam os governantes republicanos por terem assinado o quê, pessoal? O Tratado de Versalhes, certo? Então, o que é esse Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha sido considerada a culpada de toda a guerra, sendo punida, perdendo territórios, pagando indenização aos outros países, entre outras coisas, deixando o país numa grande crise, né? O país estava vivendo uma grande crise, pessoal, crescendo na população a crença de quê, pessoal? Do totalitarismo, né? O povo estava cansado. E aí o povo quis mudança, né? Que ocasionou, inclusive, uma mudança errada, né? O pessoal, né, estava vivendo naquela época, diante daquele cenário, uma crise econômica muito grande, sabe? Uma derrota da Primeira Guerra, né? Eles estavam cansados com os republicanos, né? Com os governantes republicanos. E aí eles preferiram o quê? Acreditar, né? Naquele poder total, no totalitarismo, né? Na força do partido nazista. Certo, pessoal? E aí vamos ver o que é democracia, né, versus totalitarismo. Vamos lá, vamos ler aí o slide. Após a crise de 29, com grande parte da Europa destruída, cresce na população uma descrença nos regimes democráticos, como eu falei anteriormente. E como consequência nascem partidos como o nazista, na Alemanha, né, de Hitler, e o fascista na Itália, de Mussolini. E então, do lado democrático, tínhamos países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que tinham como modo de governo a garantia da liberdade e a riqueza individual como melhor forma de desenvolvimento do país. No outro lado, certo? O totalitarismo, havia países como a Alemanha, Itália e União Soviética, que sacrificavam as liberdades individuais em nome de quê, pessoal? Em nome da nação, certo? E aí,
Vamos falar um pouco sobre a Alemanha nazista, certo? Na aula passada a gente falou muito acerca do nazismo e do fascismo, para que vocês venham saber o que é o nazismo e o que é também o fascismo. Vamos lá para o slide, pessoal. Como vimos na aula anterior, Hitler se torna o quê? O líder da Alemanha, após a morte do presidente da Alemanha em 1934, né? Ele se torna aí o grande líder da Alemanha, né, Hitler. Contando com grandes apoio popular, Hitler começa a quebrar o acordo feito no Tratado de Versalhes, pessoal. Então, Hitler ali, ele quebra o acordo do Tratado de Versalhes, certo? Vamos para o slide. Como a Inglaterra e a França não queriam uma nova guerra, Hitler usou isso a seu favor ao ver que não estavam impedindo eles de realizar essas novas invasões, certo? E o que é que aconteceu? Vamos falar aí sobre o início da Segunda Guerra, né? Olha só. Vamos para o slide. Aí ao lado vimos aí, né, o que foi aí a Segunda Guerra, né? Retratando esse início de Segunda Guerra, né? Hitler mostra interesse em invadir a Polônia, né? Foi aí onde tudo começa, pessoal, quando ele invade a Polônia. Preste bem atenção. O slide. Mas dessa vez, a Inglaterra e a França alertam que se eles invadissem, né, iriam declarar guerra contra a Alemanha. Hitler não se importou com o alerta de guerra, já que ele estava se preparando para isso há muito tempo. E então, o que é que ele fez, pessoal? Invade a Polônia e ele dá início aí ao quê, pessoal? À Segunda Guerra Mundial. Então, o início tá aí, certo? Vamos aí para o slide. O Hitler havia aprendido com a Primeira Guerra Mundial que não era uma boa estratégia lutar contra a Inglaterra e a França, de um lado, e com a União Soviética, de outro. Então, ele assina um pacto, ele nunca cumpriu, pessoal. Na realidade, é que Hitler nunca cumpriu os pactos que fez, né? Vamos para o slide. E o líder da União Soviética. Apesar de ambos serem declaradamente inimigos, Hitler começa uma grande invasão em diversos países, sendo vitorioso e eficaz na guerra. Até que ele decide o quê? Invadir o quê? A França. Olha só. Juntamente com a Itália. E 4 dias depois, as tropas alemãs marcham em Paris e a França se rende a Hitler, né? Até aí Hitler estava ganhando todas, né? Olha só, esse pacto tripartite, né? A professora Elizabeth, ela deu para vocês sobre esse pacto aí, né? A professora, até na Primeira Guerra Mundial, falou um pouco sobre esse pacto. Mas vamos lá. A Alemanha, a Itália e o Japão assinam o pacto tripartite, ficando acordado que qualquer país que atacasse um dos três automaticamente entrava em guerra com os outros dois, nascendo o famoso que eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, esses países aí que tá no slide, nesses países, com o objetivo de quê? De conquistarem o mundo. Eles se unem, pessoal, né? Num objetivo só, de conquistarem o mundo, né? Vamos seguir com o slide. Como de um lado foi formado o eixo, os países que lutavam contra eles foram chamados de quê? De aliados, né? E aí, pessoal, no dia 22 de junho de 1941, certo? A Operação Barbarossa, né? Ou Barbarossa, como queiram chamar. Objetivo: invadir a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão, certo? Olha só o objetivo. Outro, atacar os soviéticos era o grande objetivo de Hitler desde o início da guerra, já que o Hitler odiava o comunismo na União Soviética. Vamos lá? Foi então aí que a União Soviética entra do lado dos aliados contra Hitler. Veja só, pessoal. Durante toda a operação, quase 4 milhões de soldados do eixo invadiram a União Soviética, ocorrendo vários conflitos enormes no país. E muitos deles, os soviéticos, o quê? Perderam. Tudo indicando que a União Soviética iria ser o quê? Derrotada. Certo?
E aí, pessoal, vamos ler aí o slide. Do lado aí do slide, vocês veem aí um filme, né, que retrata, né, o ataque, né, a Leningrado, né, que é uma cidade, certo, pessoal? Esse filme vocês podem assistir depois, né? E aí, os exércitos alemães invadiram a União Soviética, até chegarem em Leningrado, nessa cidade. Uma batalha que se tornaria uma das mais sangrentas de toda a Segunda Guerra. Vamos ler o slide. Como a batalha já durava meses, as tropas alemãs estavam começando a ficar exaustas e recursos dessas tropas estavam ficando o quê? Escassos, estava se acabando. E a saída era o quê? Confiscar todos os recursos que eles encontravam nas fazendas da União Soviética. Mas aí o que é que Stalin fez? Stalin, vendo que o Hitler estava se apropriando dos recursos das fazendas, ele ordena que os camponeses abandonem suas fazendas e façam o quê? Queimem tudo, certo, pessoal? Uma estratégia também. E aí, vamos lá, a Alemanha contra a União Soviética. Também tem esse filme aí no slide, pessoal, que retrata, né, essa história, certo? Além da fome, cansaço e escassez, vamos ler aí o slide, de recursos, os alemães ainda tiveram que enfrentar o inverno soviético, com suas temperaturas chegando até menos 30 graus. Foi aí, pessoal, que tudo deu errado, né? Eles lutaram com armas, lutaram com tudo, né? E foram o quê? Foram vencidos, né? Eles venceram. Mas aí eles foram lutar contra a natureza. Foi complicado aí, né? Porque foi aí onde Hitler se acabou-se, né? Foi aí onde Hitler dançou na linguagem da gente, né? Mas vamos lá. Vamos para o slide. Mesmo com essas dificuldades, os alemães se aproximaram de Moscou, que era a capital da União Soviética. Mas não conseguiram invadir em razão da resistência, né, do Stalin, fazendo os nazistas recuarem vários quilômetros. Certo, pessoal? E olha só que interessante, né? Os Estados Unidos contra o Japão. Aí vem o quê? Vem essa outra, vamos dizer, guerra, né? Olha só. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, o que é que acontece? Os japoneses atacam de surpresa, pessoal, uma base aérea americana no Havaí, né? Com bombardeios. Qual era o objetivo? O objetivo de o quê? Inutilizar a Marinha Americana no Pacífico, né? E eles também, não deu certo isso aí. Com isso, os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados, contra o eixo, formado, né, pelo Japão, Itália e Alemanha. E aí, a solução final, né? Que, no caso, vamos falar também sobre o Holocausto. Vamos ler aqui o slide, né? Desde que Hitler toma o poder, os judeus começaram a ser o quê? Perseguidos. E no final de 1941 e começo de 1942, os nazistas começaram a colocar em prática o que eles chamavam de quê? De solução final, né? Que nada mais era que o extermínio total dos judeus. Olha que maldade, pessoal. Vamos ler aqui o slide. Inicialmente, os judeus foram o quê? Mandados para os guetos, que eram bairros só para judeus. E na segunda fase, começam a ser enviados para campos de concentração, onde os judeus mais saudáveis, eles trabalhavam e viviam em condições subhumanas. Já os velhos, pessoal, crianças e doentes, eram executados em câmaras de gás, assim que chegavam. Olha só, muita maldade, né, pessoal, que fizeram com os judeus, muita maldade. E não sei se vocês já assistiram algum filme, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é algo assim de cortar o coração. É terrível o que Hitler fez, né? Terrível, né? Vamos continuar lendo aí o slide. As mortes não ocorreram só em razão do gás, não. Dentro dos campos ocorria o quê? Morte por fuzilamento, né? E individual.
E alguns também morriam de fome e doenças, e ainda diversos judeus serviram de cobaia para experimentos médicos nazistas, né? Soma-se mais de 6 milhões de judeus mortos. Aí ao lado, pessoal, temos o filme, né, de Anne Frank, né, que é o diário de Anne Frank, que mostra muito essa questão do campo, a morte dos judeus. E depois, em 1942, houve essa virada do jogo, né? Essa virada se deu também por ajuda de um matemático que conseguiu descriptografar diversas mensagens alemães, descobrindo onde eles iam atacar e se preparando para o ataque, né? Também temos aí um filme ao lado, né? O Jogo da Imitação, e aí de 2014. Já em 1944, já vamos falar sobre o começo do fim, né? Aí ao lado temos o filme também, O Resgate do Soldado Ryan, né? E em todas as frentes, os aliados começam a vencer batalhas. 6 de julho de 1944, o dia D, nesse dia, os aliados organizaram uma invasão com milhares de soldados na Europa Ocidental, para recuperar os territórios tomados pelos países dos eixos, né? E aí, em 1945, era nítido que a derrota do eixo era inevitável. E aí tem o fim da Alemanha nazista, né, pessoal? Tem um filme aí sobre a queda, né, que as últimas horas de Hitler, né? E quem chega primeiro na capital alemã são os soviéticos e começa o último grande conflito na Europa, a Batalha de quê? De Berlim. Na manhã de 13 de abril, os soviéticos chegaram ao prédio do parlamento alemão e começam o quê? O bombardeio, né? Enquanto isso acontecia, Hitler e sua recém-esposa Eva cometeram suicídio, quer dizer, Hitler cometeu um suicídio, pessoal. E aí vem também a guerra no Pacífico, né, que é aliados vezes Japão. E aí, em 23 de fevereiro de 1945, o pelotão norte-americano deu início ao ataque final, carregando com eles uma bandeira dos Estados Unidos, certo? Além dos milhares de mortes em decorrência da bomba, muitos morreram anos, né, ou anos, depois em razão da doença, pela radiação expedida pelas bombas, havendo pessoas até os atuais dias que sofrem de doenças por causa da radiação, né? Pessoas ainda sofrem por conta dessa radiação. E aí, 3 dias depois das bombas, o Japão se rende e temos o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Aí tá aí a bomba, né, de Nagasaki e Hiroshima, certo, pessoal? E aí temos uma questão para vocês aí, certo? Para que vocês, questões para fixação do aprendizado, pessoal. Esse assunto da Segunda Guerra Mundial é muito vasto, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Eu dei uma corrida, porque são pouco tempo assim de aula e a gente tem que resumir. Olha só, pessoal, quais os principais países do eixo e da aliança? O que foi o dia D? O que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal? E aí, espero que realmente vocês tenham aprendido. Fiquem todos em casa. Logo, logo estaremos todos juntos, né? Para que eu possa dar a minha aula presencial. A professora Regina está com saudade de vocês, né? Do 9º ano, né? E Deus abençoe. Muito obrigada pela mensagem de carinho que eu estou recebendo de cada um de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus.